Nesta pandemia, aumentou o número de casos de violência contra os idosos e a maior parte deles aconteceu dentro de casa durante o isolamento social, uma das medidas de prevenção contra a Covid-19. Muitos idosos que tiveram que ficar em casa para se proteger do vírus acabaram sendo vítimas de violência praticada por filhos, netos, parentes ou cuidadores. Segundo o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a quantidade de casos de violações contra idosos subiu mais de 70% apenas nos primeiros 9 meses de 2020. E 84% das denúncias recebidas por meio do Disque 100 foram referentes ao mesmo assunto. Boa parte das denúncias é de crime patrimonial contra pessoas com mais de 60 anos. A violência patrimonial e financeira foi a tônica da nossa observação. Fizemos uma parceria com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e fizemos também uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Com a FEBRABAN, para coibir os abusos, dos desvios dos cartões desses idosos e também dos consignados, que muitas das vezes esses idosos eram lesados em propagandas enganosas e com o que nós temos de registro, o famoso golpe do motoboy, que é aquele golpe que o motoboy dirige à casa do idoso, com estudo prévio, eles são espertos nessa natureza e acabam levando o cartão do idoso. Quanto à violência patrimonial, todos os cartórios brasileiros, através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, estão mais atentos nessas transferências patrimoniais. Então, já houve também uma diminuição. A resolução do CNJ determina ainda várias ações preventivas para evitar a violência patrimonial e financeira contra a pessoa idosa na pandemia. Quando houver indícios de violência patrimonial contra o idoso, os cartórios e tribunais devem comunicar imediatamente ao Conselho Municipal do Idoso, quando houver Defensoria Pública, Polícia Civil ou Ministério Público. No ano passado, quase 10 mil policiais civis das 27 unidades da Federação, em conjunto com os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Mulher, Família e Direitos Humanos, deflagraram a Operação Vetos. O objetivo foi combater a violência contra idosos. Com base nas denúncias no Disque 100, os policiais prenderam 569 pessoas, 3.703 inquéritos foram instaurados, quase 3 mil termos circunstanciados e 874 medidas protetivas concedidas para idosos que sofriam agressões. A presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia afirma a importância de ações coordenadas entre os poderes e instituições e defende a volta do espaço do diálogo no Conselho Nacional de Proteção com a participação ativa dos idosos para definir políticas de proteção. Nós vínhamos com um caminho, desde o momento que a política, lá nos anos 90, foi estabelecida, a política nacional em relação aos idosos, e que, infelizmente, nos últimos anos isso se perdeu, né? Acho que foi uma decisão governamental, mas nós precisamos voltar a tê-la, porque nessas conferências, nessas discussões, o idoso sempre era o protagonista principal. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o advogado Paulo Akiyama. Boa tarde, doutor Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, acompanhamos na reportagem que, infelizmente, a gente já vive esse momento tão dramático, né, de fragilidade emocional e os nossos idosos vulneráveis, expostos e vítimas potenciais aí de vários golpes e violência de todo tipo. Como protegê-los? Nós temos mecanismos jurídicos, precisamos de envolvimento do poder público. Olha, o que nós temos feito, nós advogados que atuamos na área de família, já há algum tempo atrás, uns anos, 4, 5 anos atrás, quando começaram muitas consultas a respeito de alienação do idoso, tá? É a aplicação, por analogia, do artigo 2º da Lei da Alienação Parental. Ou seja, a Lei da Alienação Parental ela prevê atos alienantes do genitor, guardião, da avô, avó,
em relação ao outro genitor não guardião, para que se repudie e se distancie a criança desse genitor. No caso da aliança parental inversa, o que nós temos? Normalmente ocorre quando há 2 filhos ou mais, tá? A prática dos atos alienantes é por um dos filhos, tá? Para afastar o idoso da convivência dos demais. 99%, sem medo de errar, é quando envolve patrimônio, tá? Quando o idoso tem o que perder. Tá? Ou seja, tem imóveis, tem dinheiro, tem rendimento de aluguéis, tem pensão do INSS e assim sucessivamente. Então, esse filho alienador ou esse alienador que está ao lado desse idoso, tá? Ele consegue se apropriar desses recursos. E aqueles que poderiam fiscalizar isso, pelos atos alienantes, eles estão afastados do convívio desse idoso. Essa é a maior luta que nós temos hoje para que o judiciário reconheça a alienação parental inversa. O que configura a alienação parental? Porque ela é pouco divulgada no âmbito dos idosos, né? A gente ouve falar de alienação parental na esfera conjugal, quando os casais se separam e há ali aquela questão envolvendo as crianças. No âmbito do idoso, quais atitudes desse filho configura a alienação? Olha, aproveitando o caso da pandemia, que veio o início da reportagem. Uhum. Tá? Esse filho alienador, o que ele faz? Ou um cuidador, ou um sobrinho, ou um neto, tá? Qual é a prática dele? Utilizar da desculpa da pandemia, do distanciamento social, e criar um impedimento de convivência dos demais com esse idoso. Esse é um ponto. Segundo ponto, o idoso ele é muito fragilizado, inclusive em termos emocionais. E aí o que acontece? Esse alienador começa a criar falsas memórias para esse idoso, tá? Exatamente para quê? Para criar o afastamento do idoso com os demais parentes próximos. Tá? Então, isso é terrível ocorrer, porque nós já assistimos vários casos dessa forma. E o que acontece? Pela lei da natureza, tá? O idoso ele tem pouco tempo de vida, em termos. Tá? Uhum. Então, ele vai ter esses poucos anos que lhe restam com aquela amargura com relação àqueles que foram alienados, tá? Por causa de um alienador. E essa configuração, alienação parental, isso é crime? Quando que esse parente, esse alienador pode ser penalizado? Em que lei? O que se enquadra aí? Que tipo penal? Tá. A alienação parental não é considerado crime. Havia um projeto de lei, o 4848, porém não foi à frente, não foi adiante e acabou não sendo julgado isso pelo Senado. Porém, o que acontece? Tá? No caso só, pura e simplesmente de alienação parental, tá? Entrando-se com o processo devido, tá? O juiz ele tem a condição de pedir imediatamente que cesse esses atos, pedir que esse alienador seja feito um tratamento psicológico e até o último momento, que seria o afastamento definitivo desse alienador da convivência com esse idoso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com relação à violência patrimonial, seja lá qual for, tá? O artigo 102 do Estatuto do Idoso já prevê que aquele que provocar violência patrimonial, perda ou apropriação indevida de recursos do idoso, tá? Ele pode ser apenado por detenção de 1 a 4 anos. Ok, doutor Paulo, eu quero finalizar só fazendo uma convocação aqui para quem nos assiste. A denúncia é importantíssima, Disque 100, todos os atores envolvidos precisam ter engajamento nessa questão para a gente avançar na matéria. Poder Judiciário, sociedade, todo mundo, né, doutor Paulo? Muito obrigada pela sua participação. Exatamente.